Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês nesse final de semana, último final de semana desse primeiro mês do ano 2019, quando tivemos já grandes acontecimentos e que marcam a nossa vida e que depois temos celebrado São Sebastião, conversão de São Paulo. Estamos também concluindo nesse final de semana a Jornada Mundial da Juventude no Panamá, com o tema mariano, cumpra-se em mim a tua palavra. Ou seja, Maria que responde seu sim, um convite para que também nós respondamos o nosso sim, e que nós que estamos seguindo o Santo Padre nas suas falas, nas celebrações no Panamá, possamos estar sempre atentos, a estarmos caminhando também e sendo próximos da juventude, como bem pediu o Sínodo dos Bispos sobre a juventude em outubro do ano passado, essa proximidade de ouvir e caminhar com a juventude. Mas no último dia 24, dia de São Francisco de Sales, dia do jornalista, o Papa justamente costuma passar para o mundo todo o texto do Dia Mundial das Comunicações. E neste ano é um tema muito interessante, ou seja, aqui para nós em português, parece um pouco meio estranho. Somos membros uns dos outros, das comunidades às comunidades. Ou seja, lembrar dessa nossa comunhão entre nós e dessas comunidades virtuais que existem, que nós possamos passar também às comunidades vivas de pessoas. Ou seja, que nós não tenhamos apenas uma rede de fios e de relacionamentos virtuais, mas também sejamos pessoas que vivem em comunidade. Ou seja, que o texto seja examinado, seja lido, e que cada vez mais possamos depois nos preparar para celebrarmos bem o Dia Mundial das Comunicações, que é na festa solene da Ascensão do Senhor, e que daqui temos ainda alguns meses para celebrá-la, mas deve ser muito bem preparada para isso. Nesse final de semana, nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum. De um lado, nós temos vários temas que estão entrelaçados nesse domingo, meus irmãos e irmãs. Um dos temas que marcam esse domingo é a segunda leitura, que pode ser a mais longa ou mais curta, depende da versão, Mas essa é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, famoso capítulo 12 e 13 de São Paulo aos Coríntios, que vai lembrar do corpo que é um só, mas tem muitos membros. Fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo, e que ao mesmo tempo um depende do outro. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de se pertencer ao corpo. E assim vai essa discussão que Paulo coloca sobre a questão dessa unidade na diversidade. E ao mesmo tempo, lembro aqui, que Deus formou o corpo, deu a maior atenção e cuidado, e se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós todos juntos sois o corpo de Cristo. Individualmente sois membros desse corpo. E aí vem os apóstolos, os profetas, os dom de ensinar, o dom dos milagres, o dom das curas, obras de misericórdia. E fala, todos são profetas, todos ensinam, todos realizam os milagres, todos entendem as curas, todos falam língua, todos interpretam. Responder que cada um tem um dom. É importante que nós sintamos esse corpo com diversidade de dons, mais unido. Eu creio que, meus irmãos e irmãs, acho que esse é um tema muito importante nesse domingo, e ao partirmos dessa constatação que Paulo faz, nós vemos quão é importante nós, enquanto igreja, sabermos que nós somos diferentes. Temos dons diferentes, tanto dentro da comunidade, como dentro da paróquia, como também dentro de uma diocese, como na igreja, dons diferentes. Mas não para sermos concorrentes uns com os outros, não para nos colocarmos uns contra os outros, mas para sermos convergentes, cada um oferecendo o dom. E ele vai fazer uma bela comparação entre a mão, o pé, o olho, dizendo que cada um tem sua função e um precisa do outro. Cada um precisa necessitar um do outro. Nem todos têm a mesma função, mas todos são importantes para formar essa unidade do corpo místico de Cristo. Eu creio que esse aspecto, se nós pudéssemos valorizar cada vez mais, os dons nós temos da nossa família, dons temos da nossa comunidade, ou em nossa paróquia, nossa arquidiocese ou diocese, depois temos essa diversidade de dons
onde assim, só somos membros do mesmo corpo, do mesmo batismo, da mesma fé. São palavras importantes que estamos ouvindo esse início do tempo comum deste ano, que nos chama cada vez mais a isso. E, ao mesmo tempo, sabemos que esse ano nós temos como leitura principal, os domingos, São Lucas, né, que vai lembrar que tudo que ele vai falar, ele procurou aprofundar. Assim é que no Evangelho desse domingo, ele fala, muitos já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como foram transmitidos por aqueles desde o princípio. Foram testemunhas oculares, início da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo, amigo de Deus. Deste modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Ou seja, eu também pesquisei para escrever para você, que é amigo de Deus, aquilo que você está sabendo, para que você não tenha dúvida e ser cada vez mais, saber que os ensinamentos são sólidos. Esse início do Evangelho de Lucas, que vai ser justamente o Evangelho lido na maioria dos domingos do tempo comum neste ano C, deve ser para nós aquela certeza de que alguém capacitado, dos primeiros tempos da igreja, foi pesquisar e procurou trazer para nós não só textos, mas também a sua fé em crer em Jesus Cristo, nosso Senhor. Trazer uma palavra que realmente nos alimente. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a leitura primeira desse domingo, que é de Neemias, fala que depois, né, quando voltaram do exílio e tudo mais, que juntaram todos na grande anfixonia, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens e mulheres, e a todos que eram capazes de compreender. Se fala da data, da época, tudo mais, não é? E aí estava de pé sobre um estrado de madeira, e estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. Todo o povo ficou em pé e bendisse ao Senhor. E aí se inclinaram, se prostraram com o rosto em terra. E leram claro e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. E o governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, instruíam o povo e disseram, este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis. Né? Ou seja, esse é um dia santo para o Senhor nosso Deus, um dia de festa. E a resposta do Salmo 118b vai lembrar isso. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. E o Salmo vai contemplar bem isso. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma, o testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Portanto, no Neemias fala da leitura da lei de Deus para o povo, que deve unir cada vez mais o povo. É um pouco aquilo que Lucas foi pesquisar, porque agora, justamente, a lei do Senhor, a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, onde nós sabemos escutar, né? E Cristo vai justamente ler na sinagoga a palavra de Deus e vai explicar essa palavra de Deus. Nesse sentido, continuando o Evangelho de Lucas, capítulo 1, fala que Jesus volta para a Galileia com a força do Espírito Santo e sua fama se espalha. E ensinava nas sinagogas e todos elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde ele foi criado. Ali estava a casa de Maria e José. E conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram o livro do profeta Isaías. Ele pegou a passagem de Isaías, estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Jesus leu um texto da Bíblia, um texto de Isaías. Na leitura primeira de Neemias, justamente fala que lê o texto da lei. O povo escutou, né, acolheu.
E essa palavra iria unir o povo de Deus. E o salmo de resposta diz: a lei do Senhor é perfeita, né? Conforto para a alma. E Jesus então lê o texto de Isaías na sinagoga justamente de Nazaré, a cidade onde ele foi criado. E nessa diversidade de dons e carismas, como lembrava a segunda leitura também. Então Jesus faz a sua homilia, que é a atualização da palavra. Depois fechou o livro, entregou o ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem de Escritura que acabaste de ouvir. Ou seja, em Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, se cumprem as Escrituras, se cumprem as promessas. Realmente é tudo aquilo que é prometido no Antigo Testamento, tudo que é profecia no Antigo Testamento, é realidade em Jesus Cristo. Nele as promessas de Deus se cumprem, se colocam em prática a palavra de Deus, né? E claro que nós, ao acolher Jesus Cristo como Senhor, como Verbo eterno, a palavra eterna, que veio morar no meio de nós vamos ver essa palavra cumprida já, colocada em prática em Jesus Cristo, para que nós possamos, ao acolher Jesus Cristo, ver também as maravilhas de Deus em nossa vida. Da mesma forma como o povo se alegrou ao ouvir o que a leitura da lei ali de Esdras, no livro de Neemias, colocava, o povo se fez festa, assim também nós somos chamados a sentar, a ouvir a palavra de Deus e também nos alegrar de fazer festa, de escutar essa palavra do Senhor. Na leitura de Neemias, fala isso, né? Não fiqueis tristes nem choreis, pois o povo todo chorava ao ouvir a palavra da lei, né? Ide para as vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois esse dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. E o salmo de resposta, no segunda estrofe, vai dizer isso. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz, não é? Ou seja, alegria por ouvirmos o Senhor, ouvirmos a palavra de Deus. E Lucas vai dizer que ele pesquisou, aprofundou e realmente quis transmitir aquilo que Jesus Cristo se colocou no seu início de sua vida pública, ao voltar para Nazaré, chamado pelo Espírito Santo, justamente ao ler Isaías, fala que essa palavra se cumpre. Qual é essa palavra? O Espírito Santo está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, eu vim para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Essa missão de Jesus continua para nós hoje. Somos nós chamados a fazer isso. Somos nós chamados a anunciar Jesus Cristo como aquele que vem para trazer vida nova, salvar a todos. E ao mesmo tempo, cada um tem um dom diferente, como lembra a leitura segunda. Cada um tem dom diferente, mas convergindo para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que nele a palavra se cumpre e ao mesmo tempo é luz para o nosso caminho, que nós somos chamados a cumprir nossa missão nesse mundo, com essa diversidade de dons, mas ao mesmo tempo unidos na mesma fé, no mesmo batismo e ao mesmo tempo com toda a nossa fragilidade humana, mas elevados pelo Espírito Santo de Deus. Peçamos a Deus que sabemos que temos que comunicar nesse mundo de tanta comunicação. Essa boa notícia, como nos lembrava o Santo Padre, a sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, que foi publicada nessa semana, e ao mesmo tempo escutando e vivendo esses momentos importantes, a conclusão e o grande envio da Jornada Mundial da Juventude no Panamá, que nós, meus irmãos e irmãs, sintamos também enviados a comunicar essa boa notícia ao mundo de hoje, para que levar essa vida a todos, assim como se cumpriu em Jesus Cristo todas as promessas, peçamos também que nós sejamos portadores dessas promessas cumpridas em Jesus Cristo para nossos irmãos e irmãs. Ao iniciarmos durante esse novo tempo comum durante o ano, que nosso coração esteja aberto para essa missão permanente, cada vez mais. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos proteja e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.